Boa noite, senhoras e senhores. Vamos dar início à nossa cerimônia de aula inaugural do curso em especialização em gestão pública pela Universidade Federal de Rondônia, em parceria com o Sistema Universidade Aberta do Brasil. Sejam todos muito bem-vindos. Este é um momento muito especial que marca oficialmente o início das atividades acadêmicas desse curso e reafirma o compromisso da Universidade Federal de Rondônia com a formação continuada de gestores públicos comprometidos com o desenvolvimento local e regional. O curso de especialização em gestão pública municipal, na modalidade à distância, integra o Programa Nacional de Formação em Administração Pública, o PENAP, e tem como objetivo capacitar profissionais de nível superior, especialmente aqueles que atuam na esfera municipal, para uma atuação estratégica, ética e com qualificação na formulação, implementação e avaliação de políticas públicas. Com uma carga horária total de 390 horas, o curso busca desenvolver competências essenciais à melhoria dos serviços públicos locais, à sustentabilidade da gestão e ao fortalecimento da administração pública com foco no desenvolvimento socioeconômico. E para dar início a essa solenidade, convidamos para compor a mesa virtual de abertura as nossas autoridades. Professor pró-reitor de pós-graduação e pesquisa da Universidade Federal de Rondônia, o professor Dr. José Juliano Sedaro. A diretora de Educação à Distância e coordenadora da Universidade Aberta do Brasil, professora doutora Eliete Zanelato. O professor Dr. Marcos Vinícius Xavier de Oliveira, diretor do Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas. O coordenador do curso de pós-graduação em Gestão Pública Municipal, professor Vander Pereira de Souza. Dando continuidade à nossa cerimônia de abertura, vamos aos pronunciamentos oficiais e saudações institucionais. E para iniciar essa fase, convidamos o coordenador do curso, o professor Vander Pereira de Souza, para proferir o seu pronunciamento. Boa noite a todos. É com grande satisfação que damos início à abertura do curso de pós-graduação em Gestão Pública Municipal, como a Aline já falou, ofertado pela UNI, em parceria com a UAB, o Ministério da Educação, MEC, e com a CAPES, dentro do programa do PENAP. Na pessoa do professor Juliano Sedaro, cumprimento todas as autoridades acadêmicas aqui presentes, em nome da doutora Meridark, do doutor Ricardo, que está no YouTube. Eu estendo minhas saudações a toda essa equipe de tutores que integra esse curso. Em nome dos alunos Rafaela Rossals e Sidney Tavernar, saúdo calorosamente todos os discentes que iniciam conosco essa nova jornada acadêmica. Senhoras e senhores, diretores, professores, tutores, estudantes, sejam todos muito bem-vindos. Esse curso é pensado com muito cuidado para ajudar vocês a se tornarem profissionais ainda mais preparados para lidar com o desafio da gestão pública municipal. A proposta é formar gestores e analistas para atuar de forma eficiente na criação e execução de políticas públicas, planejamento estratégico, planejamento urbano, de saúde, educação, entre todos os outros que fazem parte da gestão municipal, buscando melhorar a administração e os serviços oferecidos à população. Esse curso nasceu um grande desafio, um desafio de tempo, de mobilização, estrutura, porque o tempo era pequeno, fazer tantas coisas e que ele realmente acontecesse. Mas a desafios são que nos movem. E com muito empenho, disciplina e trabalho em equipe, superamos todas as barreiras. Formamos um verdadeiro time de profissionais comprometidos com a excelência e a qualidade. Quando se vê tudo pronto, não se sabe o que aconteceu nos bastidores, mas foram muitos trabalhos para chegarmos até aqui. Gostaria de destacar nominalmente alguns desses profissionais que nos ajudaram muito nesse curso. De modo especial, o professor Marcos César, o verdadeiro trator aí, que nos ajudou demais, a professora Denise, o professor Haroldo, o professor Décio Bernardi, a professora Sandra, o professor Frank, o professor Carlos André, o professor Fábio, e todos os docentes que, com dedicação, contribuíram de diferentes formas para esse processo. Um agradecimento especial à professora Helena Cristina, que nos auxilia com tanto zelo nesse cerimonial, e todos colaboraram de forma direta e indiretamente para que esse momento se concretizasse. O curso está sendo oferecido nos polos de Porto Velho, Buriti, Pinguaia, Nova Moré, União de Moura, e conta hoje com 150 alunos, 30 alunos em cada polo. Tivemos ao todo 31 inscritos nessa edição,
Na edição anterior desse curso, nós tivemos mais de 2.000 candidatos. Para ser mais exato, professora Eliette, nós tivemos 2.151 candidatos que concorreram na vez passada, o que demonstra o elevado interesse e relevância social dessa formação em gestão pública municipal. Recebemos estudantes não apenas de Rondônia, mas de todos os estados do Brasil, evidenciando o caráter inclusivo da UAB e o compromisso da UNI com a democratização do conhecimento. A equipe de docentes é composta por professores e doutores totalmente e altamente qualificados. Os tutores todos com formação de nível de especialização, mestrado e doutorado. Mesmo sendo um curso oferecido na modalidade à distância, buscamos garantir uma dinâmica de proximidade, de presencialidade, com encontros remotos, palestras com especialistas de alcance regional e nacional, além de canais permanentes de interação entre estudantes, tutores, professores e coordenação. Senhoras e senhores, aproveite o máximo essa jornada de conhecimento e envolvam-se e participem do debate, construam redes, compartilhem saberes e experiências. Este é o momento para crescer tanto no âmbito profissional como no âmbito profissional, contribuindo para a gestão pública mais eficiente, mais ética, justa e principalmente sustentável em nossos municípios. Sejam todos bem-vindos e um excelente curso a cada um e a cada um de vocês. Muito obrigado. Convidamos agora o professor doutor Marcos Vinícius Xavier de Oliveira, diretor do Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas, para seu pronunciamento. Olá, boa noite a todos e a todas que nos acompanham pela transmissão pelo canal do YouTube. Manifesto minhas saudações também ao professor Juliano Sedaro, nosso pró-reitor de pesquisa da Universidade Federal de Rondônia, a professora Eliette, o professor Vander, os demais membros da mesa. Como diretor do Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas, fico muito alegre todas as vezes que eu sou convidado para participar da abertura desses eventos, para a abertura dessas solenidades inaugurais das aulas dos cursos de pós-graduação, porque nos demonstra, na faticidade histórica, concretamente, o compromisso que a Universidade Federal de Rondônia tem com a formação continuada da comunidade brasileira no geral. Eu digo comunidade brasileira no geral porque, conversando com o professor Vander, antes da abertura dessa solenidade, eu penso que tomei ciência, de que nós temos alunos matriculados não somente do estado de Rondônia, nos polos nos quais o curso tem sido oferecido, Buriti, Chupinguaia, Porto Velho, Nova Mamoré e Rolim de Moura, mas também nós temos alunos de outros estados da federação. Isso é a comprovação de que a educação pública de qualidade gratuita ela é uma conquista assegurada a todas as pessoas, a todos os indivíduos que possam, dentro dos critérios de seleção, participar desses cursos oferecidos. De modo que eu só posso me alegrar com a abertura dos trabalhos do curso de especialização em gestão pública municipal, lembrando que talvez os municípios sejam as unidades federativas mais importantes que nós temos, porque eles são aqueles que tocam de imediato a todos os cidadãos, Nós temos uma dimensão muito distante do que seja o governo federal, do que seja o governo estadual, E os municípios são a representação permanente do Estado das nossas vidas, Onde nós moramos, onde nós educamos nossos filhos, as nossas filhas, onde vivemos, trabalhamos e tudo. Nesse sentido, me parece que a formação qualificada na área de especialização, para aqueles que vão trabalhar na administração pública municipal, ele atende a um reclamo que é próprio da sociedade brasileira, que os servidores públicos das mais diversas unidades municipais que existem no Brasil sejam qualificados permanentemente para que possam prestar serviços na área da gestão, do planejamento e da execução de políticas públicas. De modo que agradeço mais uma vez o convite que me foi feito e desejo a todos os estudantes, a todos os alunos da especialização que possam usufruir, que possam obter a formação necessária, qualificada, que os nossos professores, doutores
irão ministrar a vocês, e que seja um momento, efetivamente, de grande aquisição de conhecimento e aperfeiçoamento do trabalho de vocês. Muito obrigado, tenham todos uma boa noite. Obrigada, professor. Em tempo, gostaria de registrar a presença da professora doutora Denise Andrade, chefe do Departamento Acadêmico de Administração, e quebrando um pouquinho o protocolo, já gostaria de convidá-la também para a sua saudação institucional. Professora Denise. Boa noite, é um prazer receber vocês, né, na terceira turma do curso de especialização em gestão pública municipal. Eu me lembro quando nós começamos lá em 2010, 2011, né, quando oferecemos a primeira turma de especialização, nós aprendemos ali a trabalhar a educação à distância, e eu espero que vocês fiquem satisfeitos com o resultado, né, desse curso. Então, esse curso, ele tem como objetivo capacitar os profissionais para atuar de forma eficaz e eficiente na gestão pública municipal. Então, todos nós estamos ansiosos para compartilhar conhecimento e experiências com vocês, e ajudar vocês também a desenvolver as competências e habilidades em gestão pública municipal. Eu não vou me alongar, né, mas bem-vindos. Eu quero aqui também agradecer a toda a equipe da Educação à Distância da Unir, professora Eliette, ao pró-reitor também que está presente. Muito obrigada aí pela participação nessa abertura. Sucesso para todos vocês aí nessa especialização. Obrigada, professora. Convido agora para seu pronunciamento o professor doutor José Juliano Sedaro, nosso pró-reitor de pós-graduação e pesquisa. Professor José Juliano. Boa noite a todas as pessoas que acompanham pelo canal do YouTube essa transmissão, essa aula inaugural. Quero começar cumprimentando, agradecendo e parabenizando as pessoas que compõem essa mesa diretiva. Em particular, quero citar aqui o diretor do Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas, professor Marcos Vinícius. Quero cumprimentar a diretora da DIRED, a professora Eliette Zanelato, a chefe do Departamento de Administração, a professora Denise Andrade, e especialmente o coordenador do curso, o professor Wander Pereira de Souza, que é o mentor, o principal responsável pela condução do curso do Aravante, que a hora se inicia, né, porque é a alma do curso que pensa aquilo que vai precisar ser executado. Hoje à tarde ele me passava a relação dos professores do curso, que é fantástico. Então, falando agora particularmente para os estudantes, do qual dou boas-vindas à Universidade Federal de Rondônia, vocês estão com um corpo docente excelente. Aproveitem esses 18 meses do conhecimento que os professores possuem, eu acho que é fundamental. Aproveite também a capacidade instalada da instituição, o nosso portal de periódicos da CAPES, a nossa biblioteca digital, que tem obras atualizadas que poderão ajudar no percurso dessa jornada que vocês estarão fazendo de uma pós-formação, que é fundamental, como bem disse o professor Marcos Vinícius Xavier, a importância que a gestão pública municipal tem para o desenvolvimento de uma nação. Então, o resultado do trabalho de vocês, dos professores, e com a repercussão no processo de aprendizagem, vai ser fundamental para o desenvolvimento do país, uma vez que vocês estarão colaborando com a municipalidade, colaborando com o bem público. Isso é fundamental. Então, desejo muito sucesso para todos. Quero fazer um registro aqui, agradecimento a Nilino Oliveira, que está mediando. Então, como disse o professor Wander, muitas vezes quando a gente conclui e começa o trabalho, não tem uma ideia de todo um panorama que às vezes acontece por trás, de pessoas que trabalharam a fios, inclusive no processo dessa transmissão. Então, concluo desejando mais uma vez muito sucesso e parabenizo todos os envolvidos com mais esse programa, mais essa contribuição da universidade dando retorno para a sociedade. Muito obrigado e parabéns aos envolvidos. Obrigada, professor. Convido a professora Eliette Zanelato, diretora de Educação à Distância e coordenadora da Universidade Aberta, para seu pronunciamento. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes, boa noite a todos e todas que estão nos assistindo pelo YouTube. É um prazer imenso estar aqui presente, mesmo que virtualmente, né, e compartilhar com vocês essa oportunidade que a universidade está
em parceria com a UAB, está proporcionando a todos vocês. É um curso necessário, os professores já têm aí muita experiência, né? Já é a terceira turma sendo ofertada, já tem muita experiência no curso presencial, no curso à distância, então é uma ótima oportunidade, aproveitem bastante todo esse conhecimento, essa oportunidade de ter acesso a professores capacitados, qualificados e que estão realmente preocupados e interessados em melhorar aí a gestão, principalmente a gestão municipal, né? A gestão pública, principalmente a gestão municipal. A UAB na Unir, ela não era, ela teve um momento que tinha muitos cursos, depois se reduziu quase a zero, né? E depois da pandemia nós conseguimos retornar, graças aos departamentos como esse, departamento de administração, que tem muito interesse, tem muita vontade de realmente fazer acontecer. E graças a esse departamento, nós teremos agora esse curso. No ano que vem, teremos mais 2 cursos na modalidade à distância, que é a previsão aí de administração, graduação em bacharel em administração e em turismo. Né? Um departamento muito envolvido, com professores muito interessados e querendo fazer a educação à distância acontecer de fato na universidade. Parabéns ao departamento, parabéns, professor Vander, e sejam todos muito bem-vindos à Universidade Federal de Rondônia. Obrigada. Obrigada, professora. A professora reitora, professora doutora Marília Pimentel Contiguiba, que infelizmente não pôde estar presente nesta aula inaugural, envia também as suas calorosas boas-vindas a todos os alunos da turma 2025 do curso de pós-graduação Lato Sensu em Gestão Pública Municipal, e também expressa sua alegria em ver docentes da Unir e profissionais que hoje estão aqui como alunos tão comprometidos com a qualificação na gestão pública municipal, que é essencial para o desenvolvimento de todos os nossos municípios do estado de Rondônia. Desejo a todos muito sucesso nessa jornada acadêmica e acredita que esse curso será um marco no crescimento de cada um de vocês, desejando que todos sejam bem-vindos e que essa caminhada seja repleta de aprendizado e realizações. Finalizando os pronunciamentos da mesa, agradecemos às autoridades presentes e, com grande satisfação, anunciamos a realização da aula magna nesta noite, que será proferida pelo professor doutor José Carlos de Souza Colares, com o tema Gestão Pública Municipal Brasileira, Panorama, Evolução e Desafios Contemporâneos. O professor doutor José Carlos possui 42 anos de experiência no serviço público e privado, atuando como gestor nas áreas de planejamento, liderança, controladoria e gestão de pessoas. Possui 22 anos de experiência como professor do ensino superior, é doutor em ciências econômicas, mestre em administração, possui MBA em neurociências aplicada à educação e aprendizagem, em psicanálise e saúde mental, em gestão empresarial. Também é pós-graduado em auditoria do setor público e possui MBA em coaching. Atuou como diretor de RH no Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, diretor de RH do Ministério Público do Estado de Rondônia, diretor de Patrimônio do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia e ainda auditor de controle externo no Tribunal de Contas do nosso Estado. Também atua como professor avaliador no Ministério da Educação e Cultura, é professor do ensino superior nos cursos de graduação e pós-graduação e professor de ensino tecnológico no Instituto Federal de Rondônia. Ainda atua como consultor empresarial, educacional, palestrante profissional e autor de diversos livros. Lembramos que, após a exposição do professor convidado, o espaço estará aberto para perguntas e interações com os participantes. Quem estiver pelo YouTube, registra sua pergunta no YouTube, e quem estiver dentro da sala vai perguntar direto ao professor. Tudo isso será coordenado vai ser conduzido com a supervisão do coordenador do curso, professor Vander. Então, agora está com a palavra o professor Dr. José Carlos para ministrar a sua aula com um tema tão importante para todos nós. Muito obrigado, professora Aline. Eu quero cumprimentar na pessoa do meu professor Vander,
todos os demais membros da banca, todos os que estão ao vivo pelo YouTube, pelo prestígio, por ter aceitado o convite, por estar aqui conosco nesta noite para conversarmos um pouco sobre gestão pública. Sou egresso da Unir e na época que eu me formei ainda tinha o curso a gente formava bacharel em administração pública. E para mim foi um grande achado, porque eu já era servidor público, e então era muito importante que eu tivesse aquela formação para que a gente pudesse alavancar a nossa carreira. E ali foi realmente um impulso, e a gente está aí já há 42 anos nessa batalha, e é muito importante estar novamente aqui na UAB. Eu fui professor na última turma, e a gente teve bons proveitos, bons produtos, e para mim é uma satisfação. Cumprimento, então, na pessoa do professor Wander, a todos, né? A professora Denise também, que foi minha professora, o professor Wander, não sei se a professora Sandra está aí, mas, enfim, nós estamos aqui para falar um pouco sobre gestão pública, uma coisa tão importante. E eu gostaria de pedir muita atenção aos alunos, aos ingressos, para que a gente pudesse aproveitar esses poucos minutos para que fizéssemos uma verdadeira reflexão. Vou dar uma breve introdução aqui acerca de quando nós falamos de gestão pública municipal brasileira. É muito importante que nós possamos compreender a configuração original dos municípios. Ela tem um suporte histórico baseado, obviamente, na colonização portuguesa, fortemente influenciada pela espanhola, e também pelo modelo romano de organização das cidades e estados. Os municípios, então, eles vêm se apresentando historicamente já desde um modelo pré-colonial, de forma a fazer com que o Estado ele fosse melhor organizado, a fim de que facilitasse o seu desenvolvimento, a sua administração e, obviamente, o seu controle. No Brasil, o município ele tomou mais forma e mais força a partir da primeira Constituição, em 1824. O município já vem recebendo uma formatação, uma autonomia administrativa, ainda que pequena, mas uma importância fundamental no estabelecimento dos territórios, na conquista, efetivamente, do território brasileiro, na consolidação das suas fronteiras. A partir da primeira Constituição, isso começa a se desenhar constitucionalmente no Brasil. Obviamente que nós vamos entender que a força federativa, ou seja, o município vem a ser reconhecido efetivamente na força federativa a partir da Constituição de 1988, que foi quando o município passou a ser reconhecido como um ente federativo. União, estados, Distrito Federal e municípios. Obviamente que um desejo do Constituinte, naquele momento, foi de conceder um fortalecimento democrático diante de um período que a gente saía de um regime militar para a força mais direcionada ao povo da terra, aos povos ocupantes das partes importantes do Brasil. Então, a partir disso, foi se fortalecendo o município. Hoje, o Brasil possui 5.570 municípios. Nós vamos ver que, obviamente, houve um certo exagero nessa configuração, em virtude de que muitos dos nossos municípios, e aí vocês vão me permitir fazer um recorte ao estado de Rondônia, muito do nosso município ele não tem condições financeiras de se manter em função de uma série de coisas, de produtividade, de situação econômica financeira do seu nascituro. Enfim, isso é uma constatação, isso não é uma acusação. Então,
nós temos hoje 5.570 municípios. Esses entes, eles possuem autonomia administrativa, financeira e política. Eles podem, obviamente, eleger os seus representantes, os seus mandatários, e, a partir daí, desenvolver, praticar o desenvolvimento local. Então, nós vamos entendendo que esse modelo pré-colonial formatado a partir da chegada dos portugueses, fortemente influenciado pela Espanha, né? E depois absorvido pela Constituição, pela nossa primeira Constituição, e depois ele foi crescendo dentro das Constituições até culminar com o modelo que nós conhecemos hoje, que é o modelo de 1988. Isso trouxe uma série de vantagens, mas também trouxe alguns impactos que os municípios até hoje não conseguiram ainda, na minha visão, né, se estabelecer, se equilibrar. Claro, nós temos uma parcela considerável de municípios que tem, sim, esse equilíbrio, conseguiu se equilibrar politicamente, financeiramente, economicamente, administrativamente, mas a grande maioria dos municípios brasileiros ainda não conseguiu. Conforme eu estava falando, depois da Constituição de 88, aconteceu o principal impacto em cima dos municípios foi a municipalização das políticas sociais. Atenção, alunos, é muito importante que vocês, no decorrer do curso de vocês consigam compreender esse impacto que a municipalização das políticas sociais trouxeram para os municípios. Porque elas chacoalharam, elas mexeram de uma forma bastante significativa na organização política, econômica e administrativa do município. Então, aquele município que ele vivia pendurado, né, dependente, completamente dependente do... Opa, vai passando aí. Mais um pouquinho. Aí, ótimo. Então, vejam bem, essa municipalização das políticas sociais foi o principal impacto, porque eles, como eu disse, ele chacoalhou os municípios. O município, então, que vivia totalmente dependente da União, ele passou a ter maior autonomia, maiores responsabilidades e maior, vamos dizer assim, necessidade de empenho na gestão das políticas públicas sociais. Porque a Constituição brasileira, de 88, ela reconheceu o município como verdadeira instância administrativa. E aí, o que aconteceu? Aqui não tem todas, claro, não vamos falar de políticas sociais, é um horizonte bastante significativo. Sumiu aqui, Dark. Então, quando a gente fala de políticas sociais, a gente procura entender pelo menos 5 dimensões que afetam a política social, que é a renda e bem-estar, o capital humano, o trabalho, as microfinanças e a sociedade. Se a gente ficar só na renda e bem-estar, nós vamos entender que agora o município ele tem um profundo papel, um papel importantíssimo no combate à pobreza, a nova dimensão das classes, os indicadores e as políticas de renda. E quando nós vamos falar de capital humano, nós falamos principalmente de educação, saúde e combate à violência. Nós vamos falar aqui sobre educação. Eu separei, eu fiz esse recorte, que não dá para a gente falar tudo, obviamente, mas para vocês terem uma ideia de como isso impactou fortemente a responsabilidade dos municípios e como é que os municípios eles se prepararam, eles estão enfrentando, eles estão, obviamente, se organizando para a melhoria. Nós temos muitos avanços, não há dúvida que nós temos muitos avanços. E o que eu vou mostrar aqui para vocês não é uma acusação, ela é uma constatação, tá, gente? E nós, enquanto acadêmicos, temos que entender que nós não acusamos, né? Que nós não fofocamos, ou seja, não falamos mal, nós trabalhamos com dados, enquanto acadêmicos. Isso eu aprendi lá com Wanda, com a Sandra, com a Denise, né? Não faz muito tempo, senão o pessoal vai pensar que a gente é muito velho, né, professor Wanda? Mas
a gente aprendeu a ter evidências dentro daquilo que nós, enquanto acadêmicos, falamos. Né? Então, dessa forma, nós precisamos entender que essa municipalização ela trouxe um desafio enorme aos municípios, principalmente na capacidade de gestão. Pode passar, Dark, por favor. Então, olha só. Bom, gente, então, fazendo recorte para a questão educacional, nós vamos ver que no artigo 211 da nossa Constituição, houve a possibilidade que os municípios agora se auto-organizassem, principalmente com relação ao sistema de ensino, em colaboração sempre com a União, os Estados e o Distrito Federal. E ficou sob a égide dos municípios a educação infantil. A educação infantil, quando a gente fala, ela fala desde o berçário, né, criança de 1, 2 e 3 anos, berçário, o pré-1, criança de 4 anos, o pré-2, a partir do pré-1 começa o ensino obrigatório, é bom que a gente saiba disso, ou seja, o pai ele não tem opção de não levar a criança para a escola, ele é obrigado por lei, sob pena de responsabilidade penal. Então, a partir dos 4 anos, o pré-1, o pré-2 no 5º ano, depois do 1º ao 5º ano, os anos iniciais, e depois do 6º ao 9º ano, os anos finais, e o município, então, ficou desde o berçário até o 9º ano. Obviamente que ele pode, em colaboração com a União e com os estados, avançar para as outras áreas, mas, em especial, ficou meio que repartido esse ensino. Mas o que aconteceu? Isso caiu no colo do município, o município ficou sem saber o que fazer, sem saber de onde vinha dinheiro, sem saber como organizava, sem escolas, e resultado disso foi um pandemônio. Mas nós fomos nos ajustando, nós fomos crescendo, nós fomos nos organizando. Hoje nós temos essa configuração um pouco mais organizada. Embora aqui no estado de Rondônia, eu tirei recorte, a educação, eu tirei o estado de Rondônia, eu sei que tem gente de outros estados aí, mas a gente não tem tempo de falar do Brasil como um todo. Esse recorte do que eu fiz, ele é importante para a gente compreender, porque isso reverbera no Brasil, ok? Então, acaba que o Estado, ele precisa entrar com a educação do 6º ao 9º ano, que é ensino fundamental, porque o município não tem recursos, não tem pessoas, não tem estrutura. E, em função disso, sobrecarrega o Estado e o município não se prepara. Isso era para ser provisório, mas como no Brasil quase tudo que é provisório vira permanente, nós estamos até hoje com essa ajuda do Estado e da União. Pode passar, por favor. Muito bem. Então, para isso, a gente precisa de grana. Quando nós vamos analisar a política pública, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: tem orçamento, tem recurso, porque a lei de responsabilidade fiscal, ela exige que qualquer despesa gerada, criada ou pensada, ela precisa prever a fonte de recursos. Então, o município, ele passou a ter como principal fonte o seu tesouro municipal, que é a fonte 00, composto de receita de impostos, taxas, contribuições, transferências constitucionais, como o FPM, o Fundo de Participação do Município. Na figura a seguir, pode passar, por favor, a gente tem uma ideia da educação política social em Rondônia com relação a dinheiro. Sem dinheiro não faz nada, né, gente? Então, a gente traz aqui uma relação entre o PIB e os resultados educacionais. Primeiro, a gente mostra o PIB. Olha só, a gente tem 52 municípios aqui em Rondônia. E a gente já percebe, o Brasil ele trabalha tanto com equalização de renda, com inclusão, mas quando a gente traz, por exemplo, em matéria de produto interno bruto, a gente tem aí o primeiro município com 20 bilhões de PIB e o segundo município, e o último município, o 52º em termos de PIB, com 99 milhões. Né? Ou seja,
há uma discrepância de 95% entre o maior PIB e o menor PIB do município do estado de Rondônia. Por que o analista, por que o mestre, o especialista, o doutor, ele precisa ter essa visão? Porque essa visão, ela mostra o desequilíbrio que muitas vezes o desenvolvimento entre os municípios causa, porque o desenvolvimento ele vai gerar renda, gerar emprego, para que haja uma melhor condições daquele município se desenvolver economicamente. Então, nós percebemos aí esse desequilíbrio, né? Nós temos aí 9 municípios, são 9 municípios que nós temos com PIB acima de 1 bilhão, que não podemos negar que é um fator bastante significativo para um estado novo como Rondônia, mas em função de outros municípios que foram criados, talvez sem a estrutura necessária, talvez mais por força política, alguns municípios ainda não conseguem um desenvolvimento econômico que possa resultar em maiores receitas para que o município possa desenvolver as suas políticas públicas. No caso, a educação. E aí, o que acontece? Fica sem condições de fornecer uma educação de qualidade, de pagar melhor o professor, de ter uma estrutura melhor nas escolas, e os resultados nós vamos ver aqui para frente. Pode passar, por favor. Então, aqui a gente tem aqui um panorama do financiamento da educação. A gente percebe que a educação ela tem receitas vinculadas, tanto da parte da União, como dos estados, como do município, ou seja, o gestor público ele é obrigado a aplicar esse percentual da receita sob pena de penalização, tanto na área civil como criminal como administrativa, e foi criado o nosso Fundeb, que é um complemento que vem para a remuneração dos professores e outras despesas fundamentais para a educação. E outros tributos e taxas, contribuições e impostos que vêm da arrecadação tributária, né, para que a educação ela seja suportada, ela seja efetivamente custeada de acordo com aquilo que está previsto na nossa Constituição. Então, é muito importante, senhores acadêmicos, que nós possamos ter essa ideia de volume, de espaço, de tempo, de história, de contextualização econômica, de recursos, para que a gente possa entender como é que nós podemos melhorar cada vez mais a política social, a política pública dentro de uma gestão pública municipal que é extremamente complexa, porque envolve variáveis, muitas vezes, que não conseguem ser bem definidas e algumas variáveis que elas não são controláveis. Tá? Então, se a gente tiver uma ideia da questão de financiamento, da questão da origem desses recursos, da vinculação desse recurso, da estrutura que a gente tem e do desenvolvimento econômico, a gente começa a pensar política social de uma forma mais efetiva. Pode passar, Dark, por favor. E aí, a gente já sabe de onde vem o dinheiro, quanto vem, mas a gente precisa saber o tamanho desse gigante. O que a gente vai fazer com esse dinheiro? É como um orçamento doméstico. Né? Primeiramente, nós temos uma educação brasileira gigante. 47,3 milhões de alunos, 178 mil escolas, 4,1 milhões de crianças. Estou falando só de ensino fundamental, tá? Infantil e fundamental. 2,4 milhões de professores. Né? Temos um indicativo positivo aí, que é um trabalho que as universidades fizeram bastante, que é a formação superior em 90% dos nossos professores. Nós temos que avançar mais. Né? Então, vejam bem, a nossa educação é gigante. Agora, fazendo um recorte ainda menor, passa o slide, por favor. Tá. Vamos puxar aqui para Porto Velho, a capital de Rondônia. Nós temos 140 escolas, 44 mil alunos, 1.180 professores. Na zona urbana, temos 37.500 alunos. E na zona rural, nós temos 44 mil
temos 6.721 alunos, total de 44.228 alunos em 2023. O universo de controle, de ministração de aula, o universo de organização, de recurso, de estrutura, isso é fenomenal. Entenderam, gente? Então, a gente precisa entender o tamanho da educação brasileira, o tamanho da educação local, o tamanho da educação estadual e os recursos que nós temos para isso, para a gente poder ir organizando melhor as nossas políticas públicas. Pode passar, por favor, Dari? E aí eu resgato uma frase de Brescia Pereira, em 1999, quando ele fez a reforma do Estado. Disse: o Brasil não tem problema de governabilidade nem de recursos. Ele tem problema de gestão. E aí nós nos deparamos aqui com um curso de gestão pública municipal, que a UAB, junto com o UNI, vem fazendo com muita propriedade, da tentativa de prover, de gerar conhecimentos para que nós, os gestores públicos, possamos nos aperfeiçoar e demandar políticas públicas mais eficientes e eficazes. Não adianta a gente ficar debatendo, gritando, fazendo os nossos protestos, se a gente não puder contribuir. E a universidade, ela vem contribuindo de uma forma muito fantástica a respeito de formar novos gestores, de formar novos profissionais e de aperfeiçoar essa gestão. Para que a gente possa combater essa frase, que Brescia Pereira, ele não falou isso aleatoriamente. Ele fez uma constatação no problema de gestão pública brasileira, né? Então vamos ver, com todo esse recurso que a gente tem, porque olha, a gente tem origem de dinheiro, a gente tem fonte de receita, mas como está a nossa gestão? E aí vamos para frente. A gestão se mede pelo resultado, né, gente? Então vamos ver, no recorte da educação, passa aí, por favor. Vamos ver se no recorte da educação. Olha só, vamos pegar a educação nacional. O nosso Plano Nacional de Educação, ele foi de 2014 a 2024. Chegou em 2024, ninguém tinha feito nada, aí colocaram mais um ano, foi até agora dezembro de 2025. Mas vejam só, gente, 10 anos. Das 20 metas do Plano Nacional de Educação, que nós chamamos de PNE, só 4 foram, ao menos, parcialmente cumpridas. É muito tempo. 10 anos a gente não conseguir cumprir 20 metas, tem alguma coisa que a gente precisa fazer. Aí não adianta ir brigar, não adianta ir protestar, não adianta ir falar mal de A, de B, de governo C, D. Não, a gente precisa sentar e entender o que está errado, professor Wander. Tem alguma coisa que a gente precisa fazer diferente do que a gente vem fazendo. Né? Então, olha só, quando a gente desdobra, isso aqui é cenário nacional. Vamos desdobrar um pouquinho, vamos fazer um recorte para a gente entender? Passa aí, por favor, Dar. Olha só. No ranking da educação do Brasil, em 81 países que verificou matemática, ciências e leitura, nós estamos na parte inferior da tabela, com notas muito abaixo das médias registradas pelos países da OCDE, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Então, vejam bem, a gente tem recursos, a gente tem estrutura, a gente tem público, onde nós podemos estar pecando. Pode ser a gestão. Pode ser que nós estejamos, como acadêmicos, corroborando, confirmando a afirmação de Brescia. Né? Passa aí, mais um resultado. Olha só, ano passado, a OCDE ela fez um teste para medir a criatividade dos nossos alunos. E a pergunta era muito simples: escreva um diálogo entre o Sol e a Terra. E mais, responda questões do PISA que afundaram o Brasil em ranking internacional. Então, o que aconteceu? Nós também apresentamos, os nossos alunos apresentaram baixíssimo nível de criatividade. Talvez isso esteja já na operação, na forma de ensinar. E é por isso que nós, num curso desse, nós precisamos debater isso, entender o porquê que nós estamos tirando resultados tão ruins
perante o mundo, perante o Brasil, perante a nação, se nós temos toda essa riqueza, toda essa estrutura, toda essa organização, mas os resultados nossos não têm sido bons. Passa mais aí, Dá, tem mais resultados para a gente ver aí. Volto a dizer, não estou falando mal, hein? A gente está constatando. Olha só, no nosso querido estado de Rondônia, 10 anos para atingir a meta do IDEB, né, que era que está abaixo ali, olha só, gente. Nosso aprendizado, nosso fluxo, nosso IDEB deu 5,6. Então, a gente, nos anos iniciais e nos anos finais, nós estamos abaixo da meta, que era 6,5, né? 10 anos para a gente trabalhar esse IDEB. Passa um pouco mais. Mais um resultado aí para a gente. Pode passar. Travou? Dark. Sua internet estava atrasando, professor, só um minutinho. Tá bom. Opa, agora foi, né? Olha só, a gente traz para Porto Velho. Ó. Rondônia, agora Porto Velho. Estou pegando Porto Velho, que é a capital, que tem o PIB maior, né? Então, ó, abaixo da meta, 10 anos. Ó. Era para a gente ter atingido 5,8 em 10 anos. Nós só atingimos 5,4. Aqui, nos anos finais, nós fomos pior ainda. Ó. 4,6, muito abaixo da meta. Pode passar, Dark. Quando a gente chega no aprendizado adequado, os nossos resultados são muito ruins. Olha só, nós estamos com quase todos eles, 2017, 2018, 2019, 2021, que é medida de 2 anos. Olha, quando a gente fala em matemática, nós estamos abaixo de 25%, todos eles, e muito baixo, 9, 13, 14. Quando nós falamos de português, nós estamos muito abaixo também. Estamos ali com uma situação bastante ruim em português e matemática. Né? Pode passar, Dá, por favor. Quando nós falamos de nível de equidade, de organização, de equidade, né, de igualdade, de tratamento, nós também estamos patinando aí nos índices muito baixos. Né? Por favor, pode passar, Dá. Quando nós falamos de permanência na escola, a gente já percebe um avanço. Olha, em 2003... os nascidos em 2003, os alunos fora da escola davam 11%. Em 2000, os nascidos em 2005, a gente já fez um trabalho, e tem um trabalho muito forte do Tribunal de Contas, no Busca Ativa Escolar, a gente está conseguindo diminuir as crianças fora da escola. Então, a gente vê que quando se faz gestão, né, juntamente de forma parceira, colaborativa, a gente consegue melhores resultados. Pode passar, Dark. Aqui nós temos resultados também um pouco mais favoráveis. Com relação ao abandono, em 2023, a gente já está com menos de 2%. Né? Então, isso é muito importante para a gente. Por quê? Porque a gente está conseguindo, no mínimo, combater a evasão escolar. Eu estou falando de ensino fundamental, infantil e fundamental, tá, gente? E a taxa de reprovação, ela também caiu menos de 10%. Então, a gente precisa pegar esses dados e entendam, gestores públicos municipais, 4º grau, especialização. Nós precisamos desses dados para poder mostrar efetividade das nossas ações. É por isso que a gente precisa estudar dados, analisar dados, para, em cima dos dados, nós desenvolvermos nossas políticas públicas de melhoria. Né? O que não se mede, não se pode gerenciar. Pode passar, Dark, por favor, também. Aqui na distorção idade séria, que é quando o aluno está em determinado período, mas ele está fora da idade, o MEC considera 2 anos ou mais, né? O
por exemplo, se o aluno era para estar com 7 anos no primeiro ano e ele está com 9, ele ainda está dentro daquela faixa, mas se ele está com 10, ele já distorceu a idade séria. E isso vai refletir durante toda a vida desse cidadão, dessa criança, né? Que se tornará um cidadão. A distorção da idade séria também está sendo combatida, a gente tem conseguido diminuir, isso é um fator positivo também, pode passar. Agora nós estamos ruim de infraestrutura. Pode passar aí, ó. Dá um toque aí. Não, volta. Isso. Olha só como nós estamos ruim de infraestrutura. Não, volta. Aí. Isso. Olha só, gente. Quando nós falamos de infraestrutura, a meta é 70%. Nós só alcançamos melhorar a infraestrutura em acessibilidade, em banda larga, que é uma boa coisa, tecnologia, né? E o que mais? Em alimentação escolar. Também em televisão, conseguimos melhorar a infraestrutura, colocar TV. A alimentação, a gente tem feito auditorias nas escolas e realmente é de tirar o chapéu. Foi uma coisa que avançou bastante. Mas a gente está abaixo em acessibilidade, é uma coisa que a gente trabalha tanto em inclusão, não é, equidade, mas a gente ainda está patinando na acessibilidade, em laboratório de informática, laboratório de ciências, a gente só tem 17%. Aí você vai lá para o PISA, tá os nossos alunos na rabeira das ciências. Talvez isso aqui explique, não é verdade? Né? Quadra de esporte, estamos abaixo, água tratada, estamos abaixo, né? Energia elétrica, estamos bem, coleta de lixo, estamos bem, agora esgoto de rede pública, estamos mal. Então, vocês percebam, gente, em matéria de administração pública municipal, quanta coisa a gente tem para fazer. Eu acho que nesse curso aí, professor, não tem isso, já tem muitos profissionais, né? Então, pessoal, por favor, vamos fazer valer esse esforço da Uni, vamos fazer valer a presença nas aulas, a apresentação dos trabalhos. Olha, a turma que eu até de vez em quando mando para o professor Manda, professor Manda, continua dando frutos. A gente tem publicado em revista os nossos artigos que os alunos da gestão municipal produziram. E estão sendo publicados, lidos aí, ou seja, são produções científicas que fazem com que esse curso da Uni ele seja cada vez mais reconhecido como um curso de excelência. Então, gente, olha só, vocês estão vendo que a gente tem várias coisas para trabalhar, para desenvolver, né? Vamos para frente, por favor, tá? Pois é. Das 20 metas, só cumprimos 4. Essa é a nossa realidade, gente. Agora, vejam bem, nós, cidadãos, nós, enquanto sociedade, nós, enquanto servidores públicos, enquanto gestores municipais, professores universitários, acadêmicos, alunos, é que vamos escolher se daqui para frente nós vamos repetir esse resultado. A máxima, né? Se continuarmos fazendo as mesmas coisas, vamos colher os mesmos resultados. E eu tenho certeza que nós temos capacidade de mudar esse cenário. Juntos. Não é? Pode passar, querido. Aqui a gente tem um cenário da alfabetização em Rondônia, com base no censo escolar de 2023. Vejam bem, alfabetização, gente. A gente só tem 9 municípios, na verdade, 8 municípios, no nível 5. O nível 4, eles são aceitáveis, mas a partir do nível 3 estão todos abaixo. A gente precisa trabalhar a alfabetização do nosso povo. A gente precisa unir os esforços. Quando o gestor público ele pega um dado como esse, aí ele pode trabalhar políticas públicas, a criação de lei, e pode carregar verbas para combater isso aí. E depois controlar. Então, vejam bem que o nosso cenário, em termos de alfabetização, também ele é um cenário não desejável, vamos chamar assim, né? Pode passar. Olha, essa amostra de matemática aqui, gente, do ensino médio, olha só.
Alparaíso não dá ensino médio, né? Os demais não. Todos. Isso aqui, esse azulzinho aqui é porque está pequenininho, esse azulzinho aqui é a meta. Todos os municípios abaixo da meta. Né? Então, olha só, as pessoas costumam dizer, mas professor, poxa, mas está ruim assim. Eu disse, olha, você pode olhar isso aqui como um problema ou você pode olhar isso aqui como uma oportunidade. Por quê? Eu costumo olhar para os problemas, sair dele, eu sempre saio do problema para olhar ele por fora, porque eu entendo que as janelas de oportunidades e de solução aparecerão suavemente. Vamos olhar para isso aqui como uma oportunidade, ok? Vamos passar. Quais são os desafios, então, entrando na nossa reta final aí, para os municípios? A primeira delas, eu não tenho dúvida nenhuma, Wander foi meu professor de RH, capacitação de recursos humanos. Se nós não partirmos daí, nós vamos continuar patinando. Nós precisamos investir em capacitação de recursos humanos, e aí a universidade vem com um curso desse, o Tribunal de Contas está ministrando um curso desse também, um curso para gestores escolares. A gente precisa capacitar o nosso povo. A gente precisa fazer gestão financeira adequada, ou seja, carrear os recursos para onde mais a gente observa as necessidades. E aqui eu trouxe alguns dados para vocês, que eu sou pesquisador dessa área, né? Estou escrevendo meu segundo livro sobre educação, e eu estou batendo em cima desse foco como uma oportunidade de um salto, de uma transformação. Nós precisamos trabalhar com transparência e conta. Transparência é não roubar e não deixar roubar. É mostrar tudo. Né? E a contabilidade é ter vontade de prestar contas. É ter compromisso de prestar conta. E não somente prestar conta porque gastou, mas principalmente mostrar o que foi transformado na sociedade com aquele recurso que foi aplicado. Precisamos enfrentar os problemas sociais, especialmente a saúde e a educação. Precisamos enfrentar a ineficiência administrativa, a burocracia que foi criada para agilizar a solução e nós transformamos ela nessa máquina emperrada que trabalha pouco, né, muito cara e é pouco eficiente. Nós precisamos melhorar a mobilidade urbana, nós precisamos combater a desigualdade e nós precisamos melhorar a infraestrutura e transporte urbano. Vejam bem, nós temos aqui elencados 8 desafios. Poderíamos elencar 50, 100, mas nós precisamos, gente, ir aos poucos, mas ir sempre. Talvez aqui estejam alguns desafios, principalmente esse de capacitação de recursos humanos, que a gente não pode deixar de levar para as nossas repartições e, de repente, fazer com que entendam que isso aí ele é fundamental, né? Para que a gente possa melhorar esses nossos resultados. Pode passar, Dar? Qual é o papel da universidade nesse contexto? Nós estamos aqui inaugurando um curso de pós-graduação, de especialização em gestão pública municipal, direcionada. Né? Qual é o papel da UNIR? Vamos recortar a UNIR. A gente precisa entender que ele é multifacetado. Vai produzir os conhecimentos, técnicas e tecnologia através de pesquisa, e é por isso que alunos... eu sou professor já há 22 anos, e a minha maior dificuldade com os alunos é porque eles não leem. E ainda mais depois que apareceu o celular e que não lê mesmo. Então, eu acho que todos nós que estudamos temos que ter um livro de cabeceira. No mínimo. No mínimo um. Nós temos que ler. Para poder produzir. A faculdade também faz extensão, que é onde ela pega esse conhecimento produzido e faz chegar à sociedade, através de programas, projetos, para melhorar a vida das pessoas. A faculdade, a universidade, ela precisa estimular debates e ideias para o progresso. A universidade, isso é uma visão própria minha, ela não é para defender ideologia. Ela é para estimular debates e ideias. Por quê? Porque
quando se tem debates e ideias, não é para ter vencedor e vencido, mas é para que haja progresso. Todo debate filosófico, ele nunca foi para vencer A ou B, ele foi para que houvesse progresso. E nós precisamos resgatar essa ideia da universidade, principalmente os alunos. Nós precisamos promover a inclusão social e engajar com a comunidade. Isso que a Uni está fazendo, por exemplo, é um baita exemplo de engajamento com a comunidade. Por quê? Porque está produzindo conhecimentos aqui em Rondônia, aqui em Porto Velho, mas está carregando gente de todo o Brasil. É isso que a gente precisa entender, né? Que nós somos um país gigante, um país continental, e a gente precisa irmanar, se dar as mãos. Precisamos também desempenhar um papel crucial no desenvolvimento social, econômico e cultural no país. A universidade precisa voltar a produzir isso. Isso, na minha visão, de pesquisador e de professor, é o papel da universidade. Pode passar a dar, acho que já estamos chegando no final. E o papel do estudante? Qual é o seu papel, estudante? Você está vindo para esse curso oferecido pelo governo brasileiro, pela Universidade Brasileira, para conquistar mais um diploma, mais um papel, mais uma assinatura? Eu diria também. É claro, nós queremos ter o nosso currículo Lattes comprovado, recheado, mas lembre-se, o estudante vem para um curso desse, ou para qualquer sala de aula, pode ser um curso técnico de um dia, ele vem para gerar progresso, para se autotransformar e, através da sua autotransformação, transformar a sociedade. Se nós não fizermos isso, nós estaremos sempre no meio da multidão, gritando, reclamando, achando que nós temos direito de tudo e não temos dever de nada, e a gente não vai para frente. Eu espero, sinceramente, que os estudantes desse curso, eles se dediquem ao ponto de não dar trabalho para que o coordenador fique passando e-mail ou WhatsApp, pedindo para ele mandar o trabalho. Isso é o cúmulo. Talvez aí esteja um atraso da nossa classe estudantil, e eu digo isso que eu sou estudante ainda hoje, e eu me policio porque eu também já fiz isso, mas eu acho que a gente tem a capacidade, não só o direito, mas a capacidade de mudar, de transformar o nosso papel, porque é através do nosso papel, é através de nós que alguma coisa vai ser mudada. Tudo, gente, todas as transformações, todos os avanços tecnológicos, de conhecimentos científicos, sociais, eles começaram com alguém que decidiu mudar, com alguém que decidiu fazer diferente, com alguém que teve coragem de mudar a si mesmo para depois tentar mudar o mundo. Tá bom? Pode passar, Dark. Nós temos algumas referências e eu quero agradecer, devolver a palavra à coordenação. Professor, foi a minha participação, eu espero ter contribuído. Eu continuo à disposição dos alunos, da direção da Uni, se precisarem de mim, o senhor sabe, professor, estaremos sempre aqui dispostos a contribuir com aquilo que nós aprendemos e começamos a aprender com vocês na Uni e depois demos continuidade. Muito obrigado, uma boa noite, obrigado aos colegas que vieram participar, estou com vários colegas do tribunal aí, amigos também, professores, e os alunos. Devolvo a palavra à organização e agradeço pela oportunidade. Colares, muito obrigado pelas suas palavras. A palestra é ótima. Eu, particularmente, adoro te ouvir. Gosto muito de ouvir a forma que você fala, a forma que você consegue trazer as intelecções, as conexões entre as temáticas, mostrando pontos sensíveis, né, sem ser agressivo. Então, isso é muito enriquecedor. Temos algumas perguntas, né? Depois a gente vai organizando aqui. Enquanto a gente vai falando um pouquinho, Colares, quero registrar a presença do professor Carlos André, que apareceu aqui no chat. Foi meu professor também, meu orientador de mestrado, né? A professora, querida professora Glemíria, né, que também está por aí, professora excelente, e também os dois estão nesse curso também, né?
E outros professores que eu acho que estão aqui, o professor Frank também apareceu aqui, também está no curso, né? Então são professores aí. A professora Sandra já falou de você várias vezes, Sandra. Você está umas 4, 5 vezes já aqui. Então nós temos professores maravilhosos nesse curso, professores que falam assim, gostam de pensar fora da caixinha, né? Professor assim, muito pensa da caixinha, muito cartesiano, mas às vezes não funciona, quanto mais no curso à distância. Então, acho que eu peço dar uma olhadinha nas perguntas, enquanto eu vou perguntar uma coisa para o Colares aqui. Eu tenho algumas coisas, Colares, só fala. Né? Você colocou que o IDEB, né, está abaixo da meta, certo? Aí eu fico pensando, quais seriam realmente os principais problemas que estamos abaixo da meta? Né? E quais serão as soluções desses problemas? Por exemplo, o governo lançou recentemente esse programa Pé de Meia, né, colocando tipo uma teoria do homos econômicos, que você aprendeu muito bem, né, no nosso curso, e como se resolvesse tudo. Mas será que é isso mesmo? Né, que dá um pé de meia, dá um auxílio, isso vai resolver alguma coisa? Ou será que isso vai virar, por exemplo, um tiro no pé mais adiante? Qual a sua opinião? No caso aqui é a opinião. Professor, a minha opinião pessoal, assim, como eu também, igual ao professor, nós estudamos e a gente, muitos de nós, ia, por exemplo, na minha época, a merenda escolar era bolacha Maria com quissuca, e eu adorava. Né? Quando tinha uma farofinha de jabá, era ótimo. Né? Então, assim, eu não concordo muito que o aluno tenha que receber dinheiro para estudar. Eu acho que não cabe na minha cabeça essa solução. Porém, nós não podemos deixar de entender que nós estamos numa nova geração, numa nova perspectiva. O tipo de criação foi outro, e acaba que, se esse dinheiro servir, pelo menos para um pontapé inicial na vida desse aluno, e que venha incentivá-lo no sentido de frequentar a escola, acaba sendo uma solução, embora sendo paliativa, mas que pode ajudar nesse sentido. Eu acredito, professor, que o IDEB, ele é uma forma de medir o desempenho do aluno, mas os resultados dele é uma conjunção de coisas. Ele vai desde a capacitação do profissional de magistério, a capacitação dos profissionais de educação, né, que são todos aqueles que dão apoio. Ele passa por uma estrutura melhor das escolas, ele passa por um combate à evasão, e, principalmente, ele parte com uma nova visão da base curricular e da forma pedagógica como que nós ensinamos, entendeu? Não só para melhorar, não só para fazer a prova e melhorar o desempenho, mas para que aquilo, de fato, possa transformar a situação daquela criança que está ali aprendendo. Obviamente que eu acredito que é muito válido a avaliação para a gente saber como está, mas eu penso que é muito tempo, 10 anos nós tivemos para atingir esse nível e não atingimos. Então eu acho que a gente precisa parar, fazer um choque de realidade, ver o que a gente está errando e fazer diferente. Só assim a gente vai conseguir melhorar os nossos resultados. Perfeito, Cláudio, perfeito. Tem algumas perguntas aqui que eu vou ler. A professora Gleimira já colocou uma contribuição aqui no chat, né, contextualizou bem as políticas públicas, né, na falta da questão da gestão. Alguns alunos estão comentando, o Hélio disse da importância da formação para os gestores públicos nesse contexto, de transparência e prestação de contas, né, com todo o social. Mas eu tenho questionamentos. Da Kézia Loretti, né, ela pergunta assim: essa redução da taxa de aprovação está inclusa nesses índices séries iniciais? Se sim, discordo plenamente. A Priscila pergunta: o principal problema da falta de gestão é falta de gestão ou corrupção? Né? Vamos começar com as duas perguntas aí. A primeira eu não entendi muito bem, professor. Só a primeira pergunta, por favor. A segunda pergunta é: você tinha comentado da taxa de reprovação, né? Que elas são muito baixas, né? Uhum. E ela questionou: essa redução da taxa de aprovação está incluso nesse índice as séries iniciais?
Se estiverem essa taxa de reprovação que eu mostrei aí, ela é nas séries iniciais, tá? Ela é nas séries iniciais. Nós temos mais problemas, professor, e a moça que perguntou, nas séries finais. A partir do 7º ano do ensino fundamental, a partir do 8º, 9º, a gente tem um grande número de evasão, porque as crianças não querem mais obedecer seus pais, e fica muito difícil, muitas vezes o pai, as crianças não tiveram uma boa criação, então isso aí acaba contribuindo para a queda. Se a gente for lá para os anos finais, a gente vai ter um índice de reprovação muito alto, tá? Essa taxa que eu trouxe aí diz respeito à taxa de reprovação dos anos iniciais do ensino fundamental, tá bom? Esses dados, Kézia, você pode pesquisar. Eu tenho aqui o site, eles estão no censo 2023 do INEP, tá, Kézia? Depois eu posso passar para ti aqui o link, você pode pesquisar lá, tá, para que você possa verificar isso aí. De repente, se tiver errado, nós não temos problema nenhum em corrigir, né? Eu não tenho compromisso nenhum com o erro, eu posso voltar atrás sim, né? Como dizia Juscelino Kubitschek. A outra, se é a questão de gestão e corrupção, eu diria que são as duas coisas, porque, infelizmente, o que a gente vê, né, Priscila, é que o índice de corrupção ele ainda é muito alto no Brasil. A gente vê toda semana, praticamente, informações no jornal, Polícia Federal, e ainda assim a corrupção permanece. Mas a corrupção ela se avantaja quando, obviamente, a gestão é fraca, né? Por exemplo, a gestão ela tem a obrigação de promover transparência e accountability. Se ela não faz isso correto, ela facilita a corrupção. E aí, uma gestão ineficiente, um procedimento administrativo ineficiente, acaba uma coisa trazendo problema para outra. Eu acredito que é uma junção dessas duas coisas. Não é bem falta de gestão, é má gestão e a corrupção, que muitas vezes ainda está arraigada aí, o tal do jeitinho brasileiro, do querer levar vantagem em tudo, e a gente precisa entender que isso causa uma série de problemas. Às vezes não é só o dinheiro da merenda escolar, o dinheiro dos livros, desviou, mas faltou merenda para a criança, faltou transporte escolar, faltou comprar uma carteira mais adequada, faltou fazer uma calçada para acessibilidade, e assim vai. Então, essas duas coisas, na verdade, elas são uma junção. Tá bom, Priscila? Tem agora uma pergunta da atualidade. Quem pergunta é o Jader. Em relação à inteligência artificial, qual é a relação da universidade com essa tecnologia na administração pública municipal? O papel dela em uso, né? O que você acha, com a área da inteligência artificial? Hoje em dia a gente tem isso demais. Tem aluno hoje em dia que não sabe mandar um e-mail. Ele manda e-mail, ele tem que passar pelo chat GPT e te mandar um e-mail. Eu tenho um aluno meu que ele é assim, eu até brinquei com ele hoje na sala de aula. Eu acredito que nós estamos diante, isso não só na administração pública, mas na sociedade geral, de uma oportunidade e de um problema. Como tudo na vida, né? Tudo tem o I e o V. A oportunidade a utilização da inovação e da tecnologia para melhorar a nossa produtividade, os nossos produtos, os nossos serviços. A segunda coisa é a gente usar mal esse tipo de tecnologia. Por exemplo, hoje, os textos, e eu escrevo muito, hoje os textos, eles já vêm assim, produzido por humano. Eu coloco lá, produzido por humano. E aí tem aquele sistema que a pessoa, que a própria internet dá, que você verifica ali se foi produzido pela IA, se foi produzido por humano, né? Então eu faço questão aqui, colocar lá, produzido por humano. Eu lancei recentemente um livro sobre liderança, que a primeira pergunta que a editora me fez foi produzido por IA, esse foi produzido por IA, por questão da LGPD, tem que dizer, né? Eu foi produzido por humanos, foi produzido por humano. Tá tudo aí. Eu não trabalhando nada, mas foi produzido por humano. Então a IA, a inteligência artificial, o ChatGPT, eles chegam realmente como uma ferramenta, eles têm que ser vistos como uma ferramenta de auxílio.
como algo que veio inovar para melhorar a nossa produtividade e não para fazer o nosso trabalho. Que é isso que muitas vezes nós percebemos. A gente manda produzir um texto, a pessoa produz um texto de IA e entrega. Isso pode emburrecer. Eu tenho medo danado disso me emburrecer. Eu prefiro continuar lendo e escrevendo. E é melhor ainda que se escrever manuscrito. Parece que o cérebro se escrever manuscrito, o cérebro não desenvolve Alzheimer, né? Saiu um estudo aí. Então, eu acho, sabe, para quem perguntou, que a gente precisa ver isso com muita cautela, com muito cuidado, mas como uma oportunidade. E jamais depender disso para realizar o seu trabalho. Por quê? O IA tem uma hora, né, e isso já foi dito em vários cursos, tem uma hora que a mesma pergunta, daqui a pouco ele se enrola, ele começa a falar coisa que não é. Então, de repente, né, nós vemos aí o caso, por exemplo, de uma juíza, e eu posso falar isso aqui porque isso foi publicado nos principais jornais, né? Ela repetiu a mesma sentença 2.000 vezes. E ela foi demitida, né, pelo tribunal, lá está brigando para voltar e tal. Mas é complicado, né? O professor manda passar um trabalho para mim, 10 trabalhos eu apresento o mesmo trabalho e ele vai me reprovar, né? Então, colega, veja bem, veja como uma oportunidade, mas com cautela. E, principalmente, não deixa isso te dominar. Tá Nós bom? estamos tentando ensinar os alunos, Colares, inclusive nesse curso vai ter 12 disciplinas, vão trabalhar IA, né, a trabalhar com ética, né? Como que eu posso trabalhar com ética, um IA, como é que eu posso colocar isso de forma mais prática, mas sem corromper. Porque se você não colocar alguns limites, algum processo, algum limite ético, vai começar a emburrecer essa população. Exatamente. Mas a população mais jovem em termos disso. O Colares, pessoal, está lançando um livro, lançou o livro, Liderança Inspiradora do Soft Skills para Liderar no Século XXI. Eu coloquei aqui no grupo, vou pedir para os tutores de vocês mandarem para vocês, quem tiver interesse em adquirir o livro, tá? Vai estar lá no grupo de vocês o linkzinho do livro. Vamos Tem também sobre educação, professor, vou mandar para o senhor, que eu falei sobre qualidade da educação. A qualidade da educação, gente, é a coisa, eu acho que está na rabeira de todos os demais itens de avaliação. Por quê? Porque é muito difícil você conceituar a qualidade. Então, nós temos aí 242 critérios estabelecidos para o MEC, pelo MEC, para a qualidade na educação infantil, que foram simplesmente desprezados. No meu livro eu falo isso. Tá? Eu vou mandar também, professores, se quiserem, tá bom? E tem um de poema também, né? Que acabei, recém-lancei um de poema. Virou poeta. Você manda que eu coloco no grupo. Fiz um poema para Porto Velho. Vou colocar aqui uma pergunta. Ele está dizendo que não é crítica, mas é uma pergunta não crítica aos conselhos. Com mais de 20 conselhos, muito com demandas que não atendem à sua comunidade, que existe nas prefeituras e nos estados, onde se criar a Casa dos Conselhos. Eu pergunto, será que há necessidade de tantos conselhos e agências reguladoras que muitas das vezes não têm técnicos capacitados para a captação de recursos e ônus que vêm para o orçamento do Estado ou município? Vejam o Conselho Estadual de Educação, o algo necessário e que funciona, e vejo como necessário. Mas é necessário todos esses conselhos da administração pública? É uma pergunta, não é crítica aos conselhos. Olha, eu acredito o seguinte, a ideia do conselho é permitir a participação da sociedade na administração pública. É uma ideia boa. A partir do momento em que você sai do gabinete e simplesmente tira da mão do gestor a exclusividade, ou então dá a oportunidade para a sociedade ir lá, opinar, e falar, e fazer sua voz valer em determinado assunto da sociedade, não se pode olvidar que é uma ideia fantástica, maravilhosa, de democracia, de participação social. Mas o que acontece na grande maioria dos conselhos? Não são em todos, tá? Mas eu acho que a grande maioria é assim. Ele acaba sendo ocupado por pessoas que vão representar segmentos políticos e não a sociedade.
Então, ele é aparelhado e aí acaba não funcionando, né? Porque ele acaba indo para lá para defender determinadas... o membro acaba indo para lá para defender determinados segmentos, determinados interesses. E não, e o interesse é social. Quando a gente coloca, por exemplo, um representante da sociedade civil em um conselho municipal de educação, esse representante da sociedade civil ele precisa efetivamente saber qual é o papel dele e o que ele vai apresentar para a sociedade civil. Agora, uma coisa que você falou aí, na sua pergunta, colega, é muito certo. Pessoas despreparadas. Aí a gente vai lá para a capacitação de recursos humanos, que é o principal desafio que eu elenquei lá. Então, eu acredito que os conselhos, eles são boas práticas, mas eles precisam ser melhor ocupados, ser melhor preparados e também capacitados para desenvolver bem o seu trabalho. E, principalmente, prestar conta à sociedade. O conselho precisa prestar conta à sociedade. Né? Porque se ele vai lá para dentro da administração pública, ele precisa prestar conta do que ele fez, do que ele falou e quais os resultados que eventualmente ele conseguiu. Fora disso, vai ficar apenas ganhando o jeton, quando ganha, né? Às vezes ganha um jetonzinho, mas acaba não acontecendo nada. Então, são muitos conselhos, eu concordo, mas isso é com a finalidade de aumentar a participação social em cumprimento ao que está na nossa Constituição Federal. A Edileuza está comentando aqui no chat, não pergunta, dizendo que o problema é que a comunidade não quer participar dos conselhos. O que você acha? Só quando é pago, né? Ela quer participar desse item, né? Vamos aqui a última pergunta dos alunos, depois eu tenho só uma consideração minha, vai ficar muito tarde. Tá. Eu deixei essa por último, que é uma pergunta polêmica, na verdade, também vai ser nível de opinião, né? E só mesmo a sua opinião, se você quiser expressá-la ou não. Como impedir que os gestores públicos municipais sejam eleitos sem possuir um nível superior? Eu acho que nós não podemos, nós não temos hoje, instrumentos jurídicos para fazer esse impedimento. A única coisa que a Constituição impede é que seja analfabeto. E mesmo assim, se ele conseguir escrever o nome e ler uma frase, ele não é considerado analfabeto. Então, a gente não tem hoje instrumentos legais e jurídicos para impedir isso. Teria que ter uma mudança na Constituição. E eu acredito que, em função do regime democrático que o Brasil adotou, isso não vai acontecer, isso não vai ser possível. Né? Obviamente que o que a gente precisa, na minha opinião, aí já é opinião, é votar melhor, é ter uma consciência política melhor. Okay? Quando a gente votar isso, a gente vai deixar de eleger o Macaco Simão, né, que como elegeram lá no Rio de Janeiro, em determinado momento da nossa democracia, e outras figuras aí que a gente sabe que, infelizmente, chegaram lá apenas para fazer número. Então, quanto maior for a nossa consciência política, melhor a gente vai votar, melhor a gente vai eleger. Okay? E eu acho que pode ser uma forma da gente evitar que pessoas despreparadas assumam pontos chaves na nossa sociedade. Isso me lembrou a campanha do Tiririca, né? Pior não pode ficar. Ah, meu Deus, é isso, né? Claro, você falou a questão dos dados, né? Que o gestor tem que realmente saber analisar os dados, e é com os dados que a gente toma uma decisão. E mostra lá um alto nível de aprovação e cada vez mais o baixo nível de aprendizado. E na universidade, a gente também se depara muitas vezes com uma situação como essa. Até na pós-graduação. Nós temos uma procura imensa de alunos para um curso de pós-graduação, mas o nível de evasão, por exemplo, nos cursos à distância, é muito alto. No Brasil, o nível de evasão dos cursos à distância está na faixa de 50% a 60%. Muito alto. Os 100 alunos que começam, 40 concluem. É uma taxa muito alta. Né? Muito alto. O nosso curso, os cursos gratuitos, né? Os cursos pagos, eu não tenho essa referência. Das universidades particulares. No nosso curso aqui da UAB, onde a taxa também está nesse nível, 40% de aproveitamento, sucesso, o nosso curso é uma referência nacional de gestão pública municipal, para que você participou da edição passada. Nós tivemos 90% de alunos que concluíram a sua pós-graduação, enquanto o Brasil, no máximo, chegou a uns 40%. Então, são estratégias, estímulo,
mas a gente percebe que muitas vezes o aluno, como você disse, parece que quer ter mais um título, mais um papel. Não importa se ele venha carregado ou não de significados de aprendizagem, de conhecimento, né, de competências. Então, essa realidade tem que mudar. Então, não no nível do ensino básico, ensino fundamental, médio, mas também no nível superior e das pós-graduações. A gente vem acompanhando, parece que vem tendo um certo declínio, né, em termos de interesse em querer adquirir conhecimentos. Coisa assim que na nossa época, a gente era mais ávido por conhecimento, a gente queria conhecer muito, não tinha tanta internet, né? Eram os livros mesmo que a gente tinha que levar. Às vezes a gente ia dar aula, levava uma malinha cheia de livros para mostrar para os alunos, tem esse livro aqui, tem esse outro. Isso era comum entre os professores para mostrar aos alunos o livro. E hoje em dia parece que não se tem mais essa vontade de querer aprender. Qual a sua opinião sobre isso, Colares? Olha, professor, é triste a gente detectar situações assim, né? Um nível, por exemplo, de evasão de 50% em qualquer nível de ensino é algo espantoso. Ocorre que a gente chega, por exemplo, no nível superior, pós-graduação, mestrado, doutorado, já depende mais da pessoa em si, né? Já depende mais do cidadão em si, da sua vontade. Obviamente que se a gente trazer elementos para que essas pessoas que venham para o 4º grau, o 5º grau, o 6º grau de escolaridade, eles tenham essa consciência que há um papel além do papel do diploma, que é o seu papel na sociedade, que é o seu papel na sua vida, é o seu papel na sua casa, na sua família. Porque se ele não entender que esse tipo de educação e esse nível de escolaridade vai fazer uma diferença para que ele possa transformar a sua vida, a vida da sua família, dos seus filhos em um futuro mais promissor, aí ele vai desistir. Ele vai desistir na primeira barreira, no primeiro obstáculo, né? E, infelizmente, as pessoas ainda desistem muito fácil das coisas, sabe, professor? Isso eu vejo com uma certa tristeza. Eu sou uma pessoa perseverante, né? Eu sou uma pessoa que vou atrás, que busco, e não é fácil. Não é fácil, porque você encontra barreiras, você encontra pessoas que torcem contra, você encontra oposição, mas eu acredito que se você persistir, se você continuar, você vai ser sempre uma pessoa vencedora, né? Eu costumo dizer que a coisa que é mais que serve de um exemplo extraordinário para nós é o rio, né? O rio, veja bem, só algumas considerações bem rapidinho sobre o rio como uma metáfora para a nossa vida. Primeiro, o rio ele corre e em determinado momento ele encontra uma montanha, é um obstáculo que ele não pode subir. Então, o que ele faz? Ele contorna. Então, muitas vezes, nós vamos encontrar na nossa vida vários obstáculos que nós não vamos conseguir. Eu mesmo já encontrei muitos. Mas a gente pode contornar. Porque só contornando a gente vai conseguir chegar ao nosso mar. Uma outra coisa do rio é que o rio, de vez em quando, ele cai, né? Ele vai e cai numa cachoeira. Ele cai, mas ele continua a correr. Muitas vezes nós vamos cair. Muitas vezes nós vamos tropeçar. Mas Deus, ele não quer saber quanta gente tropeça ou quanta gente cai. Ele quer saber quantas vezes a gente quer levantar, né? E por último, o rio também, muitas vezes, ele é muito poluído. E quando ele é poluído, ele fica ali meio morto, né? Mal cheiroso, ninguém quer se aproximar dele. Fala dos momentos em que a gente enche a nossa vida de poluição, de ódio, de rancor, de tristeza, né? E aí, muitas vezes, aquilo faz a gente parar. Mas qual é a vantagem do rio? É que o rio continua correndo. Lá na frente, você vai ver, por exemplo, o rio Tietê, tem uma área dele que é horrível, né? Mas lá na frente, você vai ver ele está limpinho, água cristalina e tudo. E por quê? Porque ele continua a correr. Então, quando essas coisas acontecerem com a gente, ódio, rancor, mágoa, coisas que destroem, continue caminhando. Que isso vai passar e lá na frente você vai conseguir forças para alcançar os seus objetivos. Esta é a minha parábola desta noite. Colares, muito obrigado. Não podia ser coisa melhor para encerrar, então, essa nossa aula magna.
parabéns, obrigado novamente, e vamos trazer você mais vezes aqui para conversar com o pessoal. Ah, tá. Terei grande prazer, professor. Eu vou estar em Porto Velho em agosto, vou fazer o lançamento dos meus livros, vou mandar um convite aí para os meus mestres participarem dos nossos alunos também. Com certeza, vou pegar um autógrafo seu no livro. Tá. Dark, pode passar o meu e-mail para os alunos, tá? Se precisarem de alguma coisa da gente, a gente está à disposição. Pessoal, então, com essas últimas palavras do Colares, eu dou por encerrado, então, essa aula magna do curso de Gestão Pública Municipal 2025. Obrigado a todos, parabéns, bom curso e sucesso. Sucesso a todos. Obrigado, professor. Obrigado, Dark. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite.